Olá, eu sou Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 10. A lição de número 10 tem por título A Origem da Diversidade Cultural da Humanidade. Vamos tomar por base o textual da lição, que encontra-se em Gênesis capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Nós estamos falando aqui dessa diversidade cultural da humanidade. E no começo, no princípio, quando a civilização começou a se formar, depois dos filhos de Adão, o que era manifesto ali era simplesmente o monolinguismo. Aí nós vamos entender isso no texto de Gênesis, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Parecia ótimo. Aquela civilização, todas reunidas no mesmo lugar, na mesma região, falando a mesma língua, não tinha dificuldades. Às vezes você chega assim, em um certo lugar, e contempla ali um alemão, e para você entender a fala é complicado. Às vezes quem viaja para algum país, às vezes você precisa dominar, saber o inglês, porque realmente fica difícil para quem não sabe. Então, naquele período, onde todos falavam a mesma língua, tinham a mesma fala, aquilo parecia bom. Porém, nesse período onde o monolinguismo predominava, era um mundo sem fronteiras. Sem fronteira idiomática, sem fronteira cultural e sem fronteira geográfica. Por causa do pecado, o monolinguismo contribuiu para que a primeira civilização se depravasse, se distanciando cada vez mais de seu Criador. Isso graças a Caim e Lameque. Foram as duas personalidades que contribuíram para que a corrupção da civilização chegasse a um estado que Deus não suportasse mais. Por isso que trouxe o dilúvio e levou a todos. Agora nós vamos ver a questão da Torre de Babel. A Torre de Babel, a segunda civilização, podemos assim dizer, que se originou dos filhos de Noé, para preservar a sua totalidade e unidade humana, eles construíram uma torre. Mas qual o problema em construir uma torre? Nenhum. Não havia nenhum problema em construir aquela torre. Mas para que era? Qual era o propósito de construir uma torre? Aí nós vamos observar atentamente o texto de Gênesis, capítulo 11, versículos 2 a 4, para nós entendermos qual era o propósito dessa torre. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Não tinha nenhum problema em construir a torre.
mas o seu propósito, os seus objetivos eram totalmente contrários ao ideal de Deus para a humanidade. Então, o propósito de construir aquela torre era uma cidade, eles se concentraram ali naquela região, naquele vale de Sinar. Então, eles queriam fazer uma cidade ali, uma região ali, que eles tinham de tudo, propício para sobreviver ali. Então, construir uma cidade. Nessa cidade, uma torre que diz aqui no texto que ela tocasse no céu, ou seja, uma torre muito alta, muito visível. E outra coisa, um nome para que não se espalhasse na terra. Então, nós vemos aí que o propósito daquela torre não era simplesmente uma edificação, não era um avanço daquela civilização, e sim um monumento à soberba humana. Seus propósitos iam diretamente contra o ideal de Deus. Quando Deus criou o homem, abençoou para que esse multiplicasse e enchesse toda a terra. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E não foi diferente quando falou Deus abençoando Noé e os seus filhos, em Gênesis 9, versículo 7. Veja só. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus tinha um ideal para aquela civilização. Deus não preservou Noé e a sua família ali na arca, perante aquele dilúvio, para que chegasse lá na frente o povo tomar outro rumo, segundo a sua própria visão. Mas a atitude de Cã e seu filho Canaã foi o suficiente para levar a segunda civilização à apostasia. Por quê? Cã, como nós aprendemos e comentamos na lição anterior, ele foi irreverente, queria que todos da sua família contemplassem o justo Noé, aquele homem piedoso que estava ali embriagado, despido na sua casa. Ele queria que todos contemplassem aquela vergonha que o pai se encontrava. Então, foi uma atitude vergonhosa, irreverente, que isso mostra uma personalidade contrária, que isso parece que foi uma característica nos seus descendentes. Tanto é que isso, de uma certa forma, contribuiu, essa atitude, contribuiu para que a segunda civilização, de uma certa forma, lá na frente, se apostasiasse de Deus. Mas Deus, ele interviu. O propósito do homem era justamente erguer essa torre, um monumento à soberba humana. Aí nós vemos em Gênesis, capítulo 11, versículo de 5 a 8, a intervenção de Deus para que os propósitos dos homens não fossem adiante. Capítulo 11, versículo de 5 a 8. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro,
Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O próprio Deus se encarregou de fazer com que aqueles homens se espalhassem. A confusão das línguas impediu que os propósitos daqueles homens chegassem a seu ideal. Sabe-se lá se eles concluíssem aquela grande torre. Como seriam seus propósitos políticos? Uma religião voltada ao paganismo, rebelando-se contra Deus. Então, cada um ali se apartou do seu grupo, tomando seu rumo, seguindo a sua nova realidade, e o propósito de Deus, todavia, prevaleceu, pois aqueles homens se espalharam, formando novas culturas, ou seja, diversas culturas em todo o continente terrestre. Então, Deus se encarregou de espalhar aqueles homens, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, Deus ali, ele interviu para que aquela civilização não tomasse um rumo, de uma certa forma, pior do que a primeira. Então, em decorrência da Torre de Babel, criou-se diversas fronteiras entre os descendentes de Noé, linguísticas, culturais e geográficas. Mas, em meio a essa multiplicidade linguística, o episódio da Torre de Babel não impediu a proclamação do Evangelho. Pois, na descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecoste, prova o quanto isso foi eficaz. Pois, nós entendemos ali que o Espírito Santo encheu todos aqueles naquela casa. E todos ali, tinham várias pessoas de vários lugares, de vários países, e eles começaram a ouvir conforme a língua de sua nação, porque todos estavam falando em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, os planos de Deus jamais foram frustrados. Deus interviu, né? Foi o propósito de Deus para que aquela segunda civilização não saísse do rumo, mas cumprisse o seu ideal. Deus mesmo se encarregou de espalhar aqueles homens em toda a terra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha contribuído com o preparo das suas aulas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.